Já tá. Nossa, meu óculos não chega. Cai. Eu não gosto nem disso. Nossa, derreteu. A Dani falou que vinha? Vamos ver. Gente, um minutinho só, nós já vamos compartilhar para tentar começar, tá? Quem puder ajudar a compartilhar aí. Gente, que calor é esse? Derretendo. Gente, meu Facebook tá assim agora. Aqui, ó. Mas agora há pouco também fui tentar, tava devagar. Tem que desligar. Gente, 5 minutinhos, tá? Nós já vamos iniciar. Enquanto a gente reinicia aqui, tô reiniciando meu celular que deu pau. Eu queria só que vocês vissem minha camiseta do Fraternidade Sem Fronteiras, tem o bottom também. Eu trouxe aqui um folder, mas é fácil achar na internet, tá? Que é um trabalho do Wagner Moura, um trabalho maravilhoso que ele tem lá na África e alguns lugares aqui também do Brasil. Então entrem lá, ó, Fraternidade Sem Fronteiras, procura, dá pra gente adotar uma criança, apadrinhar uma criança e com isso a gente consegue com que elas façam uma refeição por dia pelo menos, tá? O trabalho é maravilhoso, tem um monte de lugares, então eu queria convidar vocês para entrar no site Fraternidade Sem Fronteiras, olhar lá o trabalho deles, que é muito fantástico, tá bom? Ver se eu consigo agora. Silêncio. Faltando a Dani pra atormentar a vida dos outros.
Coitada. Se larga do pé dela, gente. Não, tô mentindo? Tá, A ué. Madalena já chegou. A Cássio. Eu preciso anotar o nome das pessoas. Não, de ontem já estão aí, né? Os de ontem então, mas... Gente, boa noite. Nós já vamos iniciar. A Ana só está acabando que tinha dado um problema lá. Deixa ela só terminar, a gente já faz oração e vamos começar. Quem está entrando a primeira vez, bem-vindo. O pessoal que já está acostumado, vou pedir a ajuda de sempre para ir respondendo, para ajudando nas questões comuns. E daqui a pouquinho a gente dá as orientações iniciais, como que a gente faz, o que é, que tem muita gente sempre que está pela primeira vez na página e a gente troca uma ideia rápida, tá bom? Ó, o pessoal que a Sandra falou que compartilhou, quem puder ir compartilhando, a gente agradece, porque hoje eu já consegui compartilhar, mas amanhã eu já estou bloqueado. Então só vou dando os avisos, quem não entrou na página ainda e quiser entrar lá, a Valéria já está colocando as páginas, ó. Hoje teve um texto muito legal do Paulo, para variar, do Paulo Fernandes, e muito a ver com o que nós conversamos ontem na palestra. Parece até que a gente combinou e realmente não combinou, porque o horário que ele me mandou o texto, eu até pus no grupo da gente aqui para as pessoas verem que não era mentira, ele me mandou às 8h12, quer dizer, então ele não tinha visto a palestra ainda e não sabia do que a gente ia falar para ter mandado o texto tão parecido com o assunto que a gente tratou. Ô Dani, você tá fazendo falta aqui, seu Wagner, Mais cadê? ou menos, deixa ela lá, senão ela vem falar. Nossa, que chata, gente, larga do pé dela. Camila, nós já vamos falar amanhã da palestra, mas quem quiser já ir comentando, a Ana conseguiu lá. Então deixa a Ana fazer a oração, Camila, e a gente já aproveita falar da palestra de ontem e aproveitar para conversar, para já começar o estudo de hoje, tá bom? Você faz a oração, por favor? Bom, então vamos acalmar nossa mente, nosso coração do dia a dia, né? Do trabalho, da correria. E humildemente pedimos a Deus, primeiro agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, a oportunidade da vida, lembrando que cada dia, cada amanhecer é uma oportunidade da gente melhorar, é uma chance que o Pai nos dá. Então agradecemos esta oportunidade, agradecemos a presença do nosso Mestre Jesus conosco, nosso irmão mais velho, nosso amigo, aquele que nos ampara, nos protege. Agradecemos a presença dos espíritos amigos, dos nossos mentores, o mentor desta casa de oração. Agradecemos a presença dos nossos irmãos que estão longe, mas conosco, ao longe, mas perto do nosso coração, pela internet, que nos ajuda nessa vibração de amor. Vibremos todos juntos, numa mesma sintonia, para que se propague a paz, o bem, para que as pessoas que necessitam de oração, as pessoas que estão doentes, consigam receber em seus lares um pouco desse amor. Lembrando que coloquem a água para ser fluidificada, porque a espiritualidade já está conosco, então ela já vai tratando a todos que necessitam. Pedimos aos espíritos, nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanha nos estudos, que nos intua, que esses estudos sejam de muita paz e de muito amor, e em nome de Jesus, que assim seja. Gente, então boa noite agora oficialmente, né? Já que está todo mundo aí. Como sempre, quem está entrando pela primeira vez, eu vou dar alguns avisos. Vocês estão vendo os 2 celulares na mesa, e a semana passada alguém comentou de novo: nossa, mas sessão mediúnica com o celular na mesa, no meu centro não pode. Não, realmente sessão mediúnica a gente não usa. Mas, na verdade, então, 2 explicações. Não é sessão mediúnica, né? E a maneira que a gente tem, nós somos em poucos, vocês estão vendo,
a maneira que tem da gente interagir com vocês, deixando vocês participarem, nos ajudarem e colaborar com o estudo, porque assim, hoje nós estamos em 160 ao vivo, mais nós aqui, então nós estamos quase aí, 166, 170 pessoas estudando juntos, é essa a intenção, tá? Então, o celular é para isso. A Ana está acabando de anotar os nomes para o sorteio do final de ontem, né, do estudo que a gente já conversou. Então, eu já vi aqui eu acho que foi quem que já comentou aqui da palestra. Deixa eu só aproveitar aqui. A Camila está falando da palestra ontem, muito direta e edificante. O Acácio está falando que eu combinei sim com o professor Paulo. Não combinei não, Acácio, você para de criar intriga, que senão eu vou falar para ele. O Gervásio, realmente, a gente só falta ontem, Gervásio, mas bem-vindo. Então, nós estamos em quase 200 hoje, gente. Mas muito obrigado. Mas o seu nome está aqui na... Então, quem quiser falar da palestra de ontem, a Camila já comentou. E para quem quiser depois ler o texto do Paulo, para quem ainda não leu, leia. Quiser assistir a palestra ontem, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E eu acabei perdendo um pouco a boa para variar, né? Com relação a algumas coisas. O Roberto daqui de Pederneiras com a gente hoje. Bem-vindo, Roberto. Então, quem quiser comentar rapidinho da palestra, para a gente iniciar o estudo de hoje. Enquanto isso, nós vamos tentar hoje, como nós falamos, nós estamos na parte segunda, capítulo 11, é o último capítulo da parte segunda. Nós vamos tentar cobrir as perguntas da 605A, nós paramos na 605 a semana passada, né? Até os 610. Acredito que a gente não vai conseguir, nós vamos perceber que hoje, de novo, embora ele vá aprofundando coisas que a gente já discutiu nas últimas 3 semanas, mas nós temos ainda, eu acredito, mais 1 ou 2 semanas para a gente encerrar a parte segunda, e aí nós vamos para a parte terceira, que aí nós vamos entrar em leis morais e tudo mais, que eu acho que vai ser bem bacana, bom, como vem sendo todo o estudo, né? E como a gente sempre diz toda semana, nós não temos pressa nenhuma de acelerar ou de apressar o estudo, porque nós temos tempo à vontade. Como nós dissemos, faz 2 anos e meio que nós estamos estudando, nós estamos praticamente na metade do livro. A Emília está falando que é a primeira vez. Então, gente, perguntar se é parente sua. Não deve ser, mas se for, depois você entra lá, Emília. Matias com TH, pode ser. Então, só os avisos básicos, né, gente? Para quem está entrando a primeira vez, quiser entrar na página, curtir, seguir, e entra lá no aviso para vocês serem avisados quando tem as transmissões. Nós temos as transmissões às terças da palestra e do estudo do Livro dos Espíritos às quartas, os 2 dias às 20 horas, tá? Podem participar. O que a gente sempre pede e a gente tenta acompanhar quando nós estamos mais, a Ana vai tentando, eu vou tentando olhando por aqui, para a gente tentar, sobre as questões que vão ser estudadas, a gente tentar aproveitar o assunto e a gente discutir, tá? Se não for referente ao assunto, sempre acaba entrando outras dúvidas, acabam relacionando com outras coisas. Às vezes não, normalmente a gente não responde ao vivo, porque senão a gente começa a desviar muito, mas depois entra na página, na mensagem, no particular lá, e a gente tenta responder por lá, tá? A Iris, que acompanha a gente, está falando muito bem explicado, ela até entendia de outro jeito, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por isso nós conversamos bastante ontem isso, né, Iris? Nós temos essa informação que nos passaram de uma forma equivocada e de que a doutrina, e Kardec e os espíritos vem trazer de uma forma um pouco mais fácil da gente entender, mais racional, mais lógica, né? Trazendo para a gente um esclarecimento mais fácil. O Acácio está falando que eu disse que intuitivamente, bom, Acácio, porque senão eu vou falar para o professor Paulo que você está falando que nós estamos enganando todo mundo. Estou brincando, Acácio. Mas realmente é muita, como eu não acredito em coincidência, mas como sempre vem acontecendo, né? As palestras, como depois os estudos, ou uma palestra, a Ana comentou isso a semana passada, uma palestra praticamente seguida da outra, ligando os assuntos, praticamente aproveitando tudo que tem acontecido está muito encadeado, né? Tem sido bem bacana. Mas alguém, Michele, assistiu? Madalena, Acácio, palestra de ontem? Rapidinho para a gente, eu vou dando os avisos então esses eu já dei das perguntas, né, dos celulares, durante a gente vai falando de novo, porque às vezes entra alguém novo,
E fica o convite para quem está entrando a primeira vez para curtir e seguir a página. E lá nós temos, além das transmissões, os textos que nós estamos falando do Paulo hoje. Na sexta nós temos o do Wellington Balbo, de Salvador. No sábado do Marcelo Henrique, de Florianópolis. No domingo do Orson. Semana que vem nós temos do Gustavo, psicografado. Semana que vem também nós temos do Manu, também psicografado. Semana que vem vai estar bem recheado de texto também. São os 15 dias, né? Semana que vem nós não temos do Orlando, mas temos o do Manu. Então nós estamos intercalando dessa maneira. Tá bom? Gente, mais algum aviso, mais alguma coisa? Só avisar do sorteio, né? Eu estou fazendo... Os nomes de quem estava ontem tá aqui. E os nomes de quem está entrando hoje, tem gente pela primeira vez, eu vou colocar, tá? Vou tentar colocar o que todos, der, a Ana vai colocando, porque hoje nós, tá? como vocês estão vendo, nós vamos estar, a Ana tem que estar lá, nós não conseguimos. Michele, boa noite. E só está com os 2 celulares hoje, o Elcio está sem, então nós vamos tentando, a Ana vai ler pra gente e vai tentando colocar a gente a par do que está acontecendo. O pessoal que já está acostumado com a gente, o pessoal que trabalha sempre, toda semana com a gente, puder ir ajudando as dúvidas do pessoal que está entrando pela primeira vez, explicar as páginas, né? Eu vi que a Valéria colocou. Então nós temos no Facebook, que são as maiores informações, mas depois fica disponível no YouTube, tanto a palestra como o estudo. Nós temos os vídeos pedindo para a festa das crianças, que nós vamos falar mais tarde. Nós temos esses textos que eu estou falando, e nós temos o canal, nós temos na rede social, no Instagram, no Face, no YouTube e no Twitter, que é a Valéria que está cuidando pra gente, tá bom? Ó, Humberto presente. Humberto, obrigado pela presença e obrigado pelo carinho de sexta-feira. Ontem na palestra nós comentamos do trabalho de vocês lá na Casa de Fraternidade e é uma alegria realmente muito grande toda vez que a gente está lá, e essa foi muito especial fazer durante o trabalho das cartas do Gustavo. Foi realmente difícil fazer, mas foi um prazer muito grande. O Acácio está falando, eu adorei curte grossa. Perguntei lá em cima se por acaso vocês emprestaram a caixa de ferramentas do Manu. Acácio, mais ou menos, né? Na verdade, quando a gente trata o assunto de maneira séria, não tem muito como, né? Não dá pra gente apalpar muito. A gente tenta passar da maneira mais fácil possível, mas da maneira mais correta. Olha, o Tomate de Porto Ferreira, que bacana. Vado também de São Carlos. Daqui 2 semanas o irmão do Vado, Almeida, vai estar aqui com a gente pela primeira vez de São Carlos. Olha, muito legal. Muitos amigos que há tempo eu não vejo participando com a gente. Então fiquem com a gente aí. Quem não curtiu ainda a página, entra lá, porque tem bastante informação legal. E leiam o texto do Paulo de hoje, que está realmente... Quem assistiu a palestra ontem e gostou, o Paulo está praticamente complementando e ajudando no que eu e o Rodrigo tentamos conversar e discutir um pouquinho ontem. Vladimir de Salvador, Casinha Casagrande, que sempre ajuda a gente. Gente, brigadão. Nós vamos começar o estudo então, só para quem está chegando. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11. Nós vamos retomar da pergunta 605A, nós paramos a semana passada na 605, e vamos tentar chegar a 610. Se não chegar, nós retomamos a semana que vem da mesma maneira que essa do ponto que nós paramos, tá bom? Então, todas as colaborações, questões, dúvidas, apontamentos que vocês que estão participando com a gente puderem ir fazendo, nós agradecemos, porque afinal de contas a ideia é exatamente essa. Olha, nós estamos em 218 ao vivo, 215 ao vivo, com nós 218. Então são 218 pessoas estudando o Livro dos Espíritos junto. E é muito útil a participação de vocês, as opiniões, os comentários, enfim. Na verdade nós queremos exatamente isso. A ideia não é a quantidade de gente simplesmente aparecendo na tela, mas estudando e ajudando a gente a estudar. Antes de começar, queria só fazer uma colocação. Boa noite também. Muito bem-vindos aos que estão chegando pela primeira vez. Não vou conseguir responder, olha, colocarei o nome, mas eu vou colocar depois. É que vocês estão chegando pela primeira vez e não vai dar, assim, é muita gente e a gente está querendo dar atenção para quem está aqui, pertinente ao assunto. Se possível, colocar também para o livro. Então,
Desculpa que eu não vou conseguir responder, curtir, boa noite, bem-vindo. Mas o pessoal aí pode ir fazendo, ó, o pessoal que está trabalhando, Madá, Valéria, Cássio, o pessoal, Camila, Michele, o pessoal que está trabalhando, sempre está com a gente, por favor, vai ajudando, respondendo, dando essas explicações das orações. Nós não vamos conseguir responder uma, aliás, nós não respondemos uma a uma durante o estudo, porque nós não damos conta, mas depois a Ana anota todas e passa para o caderno de orações, tá? Então, fica tranquilo, que é por isso que às vezes muita gente está entrando pela vez, nossa, mas eu pedi oração, ninguém respondeu, nós não conseguimos por conta do... Provavelmente amanhã eu entro no estudo de novo e tenta responder. E aí eu vou um por um, eu vou respondendo. Mas vai ser anotado o nome, né? O que eu estou anotando agora é pro sorteio do livro de ontem. Se eu conseguir todos os nomes. Né? Ah, boa notícia, ó. Cássio, corre o risco de você ganhar, ó. Esse é o que nós prometemos ontem, né? Aconteceu na Casa Espírita do Emanuel Cristiano, lá de Campinas, que esteve no EAC com a gente, tá? Então esse é o que estava prometido ontem no sorteio. E aquela pessoa que ganhou daqui de Pederneiras falou que já tinha o livro e nos devolveu para a gente colocar de novo em sorteio. Então nós vamos sortear 2 hoje de novo, tá? Então nós estamos sorteando Aconteceu na Casa Espírita do Emanuel Cristiano e o Para Ler e Refletir do querido, como não é coincidência, do Richard, que amanhã faz aniversário de desencarne de 1 ano, junto com o aniversário de nascimento de Kardec. Como os amigos próximos dizem, ele resolveu desencarnar numa data especial como ele era, né? Então nós vamos sortear 2 livros, tá bom? Jorge, bem-vindo. Gente, vamos começar, porque senão já faz 20 minutos que nós estamos falando e nós não começamos a estudar, realmente nós não vamos mandar hoje. Vamos lá? Vamos. Então temos Animais e o Homem, a pergunta 605A. Então, continuando da semana passada. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Pergunta clara, né? Mas quer comentar? Quer falar alguma coisa disso? Não, né? Eu acho que está tá bem clara a pergunta, né? Gente, as dúvidas que forem surgindo ou que forem acrescentando a gente aqui o trabalho e o estudo, vamos aí, tá? Ele está só querendo dizer que além de se melhorar moralmente, de ter que tratar as suas imperfeições, ele tem que lutar contra o apego material, né? Contra a influência da matéria. Aí a resposta dos espíritos: sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem 2 almas. A alma é sempre única, um ser único. Deixa eu só recordar, para quem tiver o livro na mão aí, é 605. Lembra que ele perguntou se o homem tinha 2 almas, né? A alma material, a alma do corpo físico e a alma espiritual. Por isso que ele retomou o assunto na 605A, né? Ó, o Gervásio está falando que tem um Para Ler e Refletir, muito bom, né, Gervásio? Legal saber. Vamos lá? A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado por outro. Mas, se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloca no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a este nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos mais ininteligentes e limitados ao interesse da sua conservação. Faz o comentário de Kardec e aí a gente troca uma ideia sobre essa questão melhor. Comentário de Kardec. O espírito encarnando-se do corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As 2 naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões 2 fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se aos seus verdadeiros destinos.
Joia. Então, só para quem estava semana passada, ou para quem não estava e quiser procurar na 605, ele faz esse questionamento se então o homem, por ter essas duas percepções, tinha duas almas. E eles responderam que não, e nós discutimos isso a semana passada. E aqui o que ele deixa claro? Qual que é a pergunta dele então? Ele falou, mas então, fora as minhas imperfeições, que eu já trago na minha existência, eu ainda tenho que me livrar da influência que o mundo material vai me causar? É essa a dúvida. E eles falam que sim, é óbvio. E isso é tranquilo, né? Isso a gente percebe e já discutiu durante todas as outras questões praticamente. A matéria sempre vai ter um peso muito grande ainda, e nós discutimos ontem um pouco disso também na palestra. E no final, quando Kardec faz o comentário, qual que é o comentário dele nesse sentido? Fica claro, né? Aí não precisa o Alexandre ficar falando. Quanto mais ligado à matéria, mais grosseiro eu sou. Quanto menos ligado à matéria, mais espiritualizado eu estou ficando. É que assim, mesmo a gente tornando o ser hominal, a gente é muito ligado ainda a esse lado animalesco, não, nós né? carregamos, a dúvida dele é exatamente essa. Né? Nós carregamos, por isso que ele fala das nossas imperfeições com a matéria, nós carregamos todos os instintos ainda. Lembra que nós discutimos muito a semana passada que nós ainda temos extremamente latente todos os instintos animais ainda, né? Uhum. Muito aflorados ainda, né? Nós ainda temos o sentimento de raiva, de ódio. É só tirar a gente do sério. É só pisar no dedo, né? É só pisar no calo, que pronto, não precisa de muita coisa. Qual que é o grande trabalho? O que ele fala disso? Quer dizer, quanto mais eu consigo me controlar em relação a isso, mais eu estou me desvinculando da matéria. É nesse sentido que é a pergunta. Então, quanto mais eu consigo me despojar desse tipo de coisa, mais espiritualizado eu estou ficando. Tá? Vamos lá? Vamos. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Faz a 600A, faz a 606A e aí a gente fala sobre isso um pouquinho. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único, sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Então a 606 e a 606A nós conversamos bastante também já, quando a gente começou o tema dos animais e o homem. Fomos criados, isso destrói completamente, ou pelo menos não deveria mais existir, o pensamento ou a ideia de que nós somos criados à parte do resto da criação. Foi isso que a gente conversou bastante, né? Então, o que ele está dizendo? Ele perguntou a primeira, de onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular da alma que são dotados. Ele está perguntando o quê? Mas então a alma do homem, ele tira da onde esse princípio? Por quê? Porque na 606A, ele vai fazer o que ele queria perguntar e ele deu uma... Primeiro ele calçou o negócio para depois ele perguntar. A inteligência do homem e dos animais, então, emana do mesmo princípio? E os espíritos respondem muito claro, né? Sem dúvida nenhuma, mas o homem ele passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. E aqui fica muito claro para a gente conseguir entender aquilo que a gente falou semana passada e retrasada, da criação separada, do homem não ter feito. Então, se eles estão falando para nós, o homem passou por uma elaboração que eleva sobre a dos brutos, não é que ele passou porque foi feito, pronto e acabado. Eu passei por todas as etapas e fui adquirindo evolução, né? Essa condição moral de que me faça diferenciar do animal ainda. É nesse sentido que eles respondem com essa clareza, né? Deixa bem claro, né? 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase?
ele está aqui afirmando, né? Na verdade. Na verdade, ele afirma até um determinado ponto, né? Então, ele está falando o seguinte, ó. Todas as questões que a gente já discutiu, ele está falando lá de novo, né? Ficou dito que a alma do homem em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. Que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Então ele afirmou, porque os Espíritos já nos falaram tudo isso até aqui. Então ele está só confirmando o que nós fazemos sempre, né? Nós sempre afirmamos, para depois fazer a pergunta. Onde cumpre o Espírito, então, essa primeira fase? Esse estado de infância dele? Essa é a pergunta dele. Aí a resposta, né? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Ou seja, a gente vem na evolução mesmo, né? Passa pelo mineral. Por todas as etapas. Exatamente. Mas aqui ele está falando, lembra da pergunta da 607. Ficou dito que a alma do homem, então já estou em estado nominal, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea. Infância corpórea é nossa. Criança o quê? Eu não sei falar ainda, eu não tenho raciocínio, eu não tenho discernimento, eu não tenho responsabilidade. É nesse sentido que ele está dizendo, que eles já tinham falado lá atrás, na verdade, né? Que a sua inteligência apenas desponta e que ele ensaia para a vida. Então ele está falando assim, quando eu estou no começo do meu estado nominal, vocês me falaram que dá para eu fazer uma comparação com a criança, com o meu estado infantil. É isso. E aí ele pergunta, então aonde que o espírito cumpre essa fase de infância? Onde ele não tem responsabilidade, ainda ele não responde, ele não tem consciência, ele não tem algumas coisas que hoje era para a gente ter, né? E aí a resposta deles é nesse sentido, numa série de existências que precede um período que chamamos de humanidade. Então, de novo, eles respondem fazendo uns comentários do tipo, olha, ainda vocês não conseguem entender, mas eu vou te dizer, ó, nas existências que vocês chamam de humanidade, que vocês entendem por humanidade, que vocês já raciocinam, que vocês agem dessa maneira, nesse sentido. Mas aí na 607A, ele vai fazer uma pergunta curtinha e os espíritos perderam a paciência com ele e escreveram 18 linhas, para tentar justificar tudo aquilo que eles já tinham falado. Então vamos lá, 607A. Parece, assim, que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura, nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno. Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconheceis a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo é criar seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Bom, por isso que eu falei, né? Ele fez uma pergunta curtinha dessa vez e eles responderam extremamente grande e completa.
Em que sentido, né? Vamos lá agora discutir a 607, que hoje nós estamos tranquilos. Eu acho que nós vamos até conseguir fazer até a 610, se nós tivermos conversado. Ele vem dizendo que a gente vem como homem, né? Que a gente vem nesse período passando por várias etapas diferentes para poder evoluir. Quer dizer que se algum desses gênios ou grandes homens se sentiram ofendidos por ser um ser menos esclarecido ou vem com problemas... Não, na né? verdade, gente, é só a gente entender. O que ele está perguntando é o seguinte: nós ainda, o ser humano, deixa eu só responder, Vera, não, a Alice está viajando, ela está visitando a filha fora do país, por isso que ela não está com a gente, mas obrigado pela preocupação. Tá bem. O que ele está discutindo aqui é o seguinte: nós ainda, o ser humano, e nós temos isso, eu não gosto muito de falar isso, porque eu começo a falar e eu me empolgo. Quando nós vamos pensar em algumas outras crenças, quando a gente fala, por mais que esteja comprovado cientificamente, que nós descendemos dos símios, por exemplo, isso é um pecado perante algumas crenças. Por quê? Porque diante algumas crenças extremamente enraizadas e que nós estamos acostumados, Deus foi criado pronto e acabado. Foi um ser diferente da criação. Ele criou lá o Adão e Eva, ele soprou lá no nariz e beleza, e ficou tudo pronto, bonito, belo. A parte da criação. Então, quando eu acredito nisso, claro que eu não posso aceitar que eu possa ter vindo de um macaco, por exemplo, né? Quiçá, como quem gosta de falar é o tato, né? Quiçá eu venha de uma situação inferior ainda maior, de um mineral, de um vegetal, de um animal, antes do macaco, antes do símio, que nós já discutimos as semanas anteriores aqui em relação a isso, né? Então, é nesse sentido que ele está falando. E eu vou aproveitar a pergunta do Gervásio e vamos falar aqui. Do gênio que ele está dizendo, Gervásio, seriam os grandes da humanidade, e assim, e no meu entendimento nessa questão, não só dos gênios da música, da cultura, e intelectualmente. Nós podemos inserir aqui o que eu estou te falando, quer dizer, e ontem nós falamos bastante disso, né, e o texto do Paulo fala muito disso hoje. Se eu conto para você, se eu tenho um poder de palavra, se eu sou um formador de opinião e te digo que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e quando eu interpreto isso pela matéria, e não foi isso a ideia, né? Nós somos criados à imagem e semelhança moralmente do Pai, né? E não fisicamente, né? Porque mesmo fisicamente não é possível que Deus criaria, que Deus seria tão feinho como eu, né? Então, nós interpretamos errado e algumas outras crenças continuam fomentando essa ideia do material. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai moralmente. Nós vamos seguir em direção ao Pai, ao que Ele é perfeito em questão moral, em questão de amor, e não fisicamente. Mas algumas crenças pegaram essa ideia e transformaram de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus no corpo físico. E a imagem e semelhança de Deus quem? Loiro, moreno, negro, japonês, asiático, mulato, cabelo comprido, olho azul, olho preto? Claro que não foi no corpo físico. Claro que não é no corpo físico que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então é nesse sentido que ele diz que alguns de nós não se conformam ou não aceitam a ideia de termos passado por todas essas etapas para estar hoje ainda, se nós olharmos só para a matéria, no ponto mais alto da escala. Quando nós, espíritas, sabemos que nós temos ainda muito, mas muito chão de espíritos e seres completamente mais elevados intelectualmente e moralmente do que nós. Só o Acácio colocou assim: seria esse sentimento de humilhação que faz alguns gênios se desviarem de sua missão, como citamos Napoleão ontem? Acho que não, Acácio. O que faz esses gênios ou citados que têm alguma missão e chegam aqui perdem na verdade, o orgulho e a vaidade.
Aí eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu acabo me desviando porque me falou mais forte a matéria do que a minha missão. Eu acho que uma relação não tem a ver com a outra, Cássio. Na verdade é assim, o que ele fala aqui, o que eles nos falam nesse sentido de se sentir humilhado, é de não conseguir entender que nós fomos criados simples e ignorantes e chegamos onde hoje nós estamos intelectualmente e moralmente. Então, como é que eu concebo, se eu acredito que eu fui criado, que eu sou um ser à parte da criação divina, então eu fui feito a pronto e acabado, então eu não posso ter passado por todas essas... E nós temos hoje, gente, não preciso falar de crença nenhuma, mas hoje, em 2019, com a ciência comprovando a cada dia, a cada hora, coisas que não cabem mais na fé cega, no mistério da fé, cientificamente está comprovado que nós viemos de símios, de macacos. Isso é comprovado cientificamente. Então, se eu não quero aceitar isso, porque a minha crença não me permite, porque o meu líder religioso me diz que isso não é verdade, é uma opção de cada um. Mas nós estamos falando de ciência, quer dizer, isso nós já sabemos hoje que é assim. Então, agora, o que ele fala aqui, do exemplo do Napoleão, que a gente sempre cita, Cássio, é o que a Ana falou. Na verdade, esses vieram com missão, estava tudo pronto, estava caminhando muito bem. Missão, a gente sempre lembra que é em relação a grandes evoluções e coisas boas para a humanidade em geral, e ele vinha vindo, e de repente o prazer, o gosto pelo poder, é tão grande que aí eu me desvio. Falei, não, peraí, eu sei que era essa a missão, eu estava indo bem, como eu tenho livre-arbítrio, e aí cabe a gente conseguir colocar aqui, que a gente sempre discute, que então aí não está escrito a minha existência, né? Porque simplesmente se tivesse escrito, pronto e acabada a minha história, eu não tivesse o livre-arbítrio para mudar as minhas escolhas e as consequências que isso me trariam, ele teria cumprido, né? Mas não, eu tenho a escolha de simplesmente não cumprir aquilo que eu tinha programado na minha existência. Eu simplesmente falei, não quero. Show. Faz o que você acha melhor. Vai ter que retomar? Com certeza em situações complicadas. Por quê? Porque além de não cumprir missão, causou alguns danos sérios. Mas aí é para uma outra história. Mas só para a gente entender que então na verdade são duas situações distintas. Essa missão que eu me desvio porque eu me apego à matéria e o poder ele é tão interessante, tão grande, que ele supera o que eu teria que fazer como espírito. Nesse caso, desse orgulho, dessa humilhação que eles citam aqui pra gente, e vocês vão ver depois, vale a pena ler com calma, cada um em casa, é no sentido de eu não conseguir aceitar que eu passei por todas essas etapas, de que eu fui criado simples e ignorante e vou chegar e vou caminhar à perfectibilidade. Não a perfeição, porque isso várias vezes a gente fala e se equivoca, né? Se nós chegarmos à perfeição, nós chegaremos ao mesmo nível de Deus. Como só tem um, nós não vamos chegar a esse ponto, mas a perfectibilidade sim, tá? Então é nesse sentido. E aí eles terminam, para a gente entender e ficar claro quando a gente quiser conversar com outras pessoas. E quando eu falo conversar com outras pessoas, não precisa brigar com ninguém, nós não temos que convencer ninguém de que a doutrina espírita está certa ou que ela nos mostra é o mais claro. Mas fica muito claro no do último ponto para frente, né? Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende, presta atenção nisso, sobre todas as suas criaturas. Todas as criaturas. E aqui cabe aquele comentário que a gente faz sempre em todas as palestras que a gente vai tratar de evangelho, né? Todo palestrante gosta muito de usar isso. Quando eu falo todas, eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Quando eu falo eu vou perdoar todos, todos são todos. Não está todos mais ou menos. Não é todos aqueles que eu acho que pode. Não. Se ele falou todos, são todos. Então se ele está falando todas as criaturas, são todas as criaturas. E o amor do Pai, e nós já discutimos isso muito quando nós começamos a falar lá de plantas, depois nós começamos a falar de animais,
A Valéria tocou no assunto a semana retrasada em relação a isso, se nós somos responsáveis, ou que entendeu o amor que alguém tem quando faz um trabalho voluntário voltado para o animal, como que a gente pode entender? Exatamente como alguém que já entendeu que é um irmão menor. Então é nesse sentido. E o caso da planta, a mesma coisa, no caso do animal, a mesma coisa, da mesma maneira que nós pedimos o auxílio e temos o auxílio dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, que são quem? Espíritos que já passaram pelo que nós passamos e estão à nossa frente e que se preocupam em cuidar de nós. Ou, senão nós vamos cair naquela velha história, ou quando nós olhamos para Jesus num desenho, num quadro, e achamos que ele foi feito a parte da criação e não passou por todas essas fases do jogo todo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que que ele foi criado pronto e acabado e não teve que passar por todas as dificuldades que nós passamos para ter o privilégio de estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? O que ele fez para chegar lá? Ele fez tudo o que nós estamos fazendo. Todas as etapas ele passou. Foi criado simples e ignorante, já passou pela fase que nós estamos e está na nossa frente. Só isso. Simples assim. Nossa, mas então você está blasfemando. Uma vez uma pessoa me perguntou isso num encontro de família. Nossa, mas então quem é Jesus para vocês? Meu irmão. Oh, meu irmão. Se Deus é pai, ele é meu irmão. Ou foi muito protegidinho, muito queridinho e foi feito pronto e acabado. E eu sempre brinco, falando sério em relação a isso. Se é dessa maneira, se ele não passou por tudo o que eu tive que passar, desde simples e ignorante até hoje só ignorante, quem é ele para me cobrar na hora de qualquer coisa, se ele não teve que passar isso? Como é que ele pode me cobrar alguma coisa? Como é que ele pode olhar para mim e falar, nossa, mas você não pode falar nada. Papai fez você bonitinho, você nem pisou no chão. Você já veio com botinha e eu tive que pisar na lama. Então não pode ser. Então isso não tem nada a ver com blasfêmia, isso tem a ver com racionalidade. Isso tem a ver com o que a doutrina nos mostra. Ele passou por todas as etapas. Passou pela que nós estamos, adiantou e está bem adiantado. Mas passou por todas as fases que nós passamos. E é nesse sentido que eles dizem, essa última frase é simplesmente essa justificativa. Tudo se encadeia e todo mundo tem a sua utilidade. Ele está em que patamar? Acima do nosso, ajudando quem? Quem está para baixo. Nós estamos em que patamar? Acima do animal. E acima de alguns já na escala nominal. O que nós deveríamos estar fazendo? Cuidando dos de baixo. Nós fazemos isso? Não. Nem isso nós não conseguimos fazer. Nós cansamos de pedir para o anjo guardião, para Jesus, para Maria, para José, para todo mundo que está acima da gente, a gente pede. E nós não conseguimos ajudar o que está abaixo de nós, que nós já estudamos, e o Evangelho está o tempo inteiro nos mostrando que é obrigação nossa. Então quando a Valéria perguntou aquilo na semana retrasada, em relação a como encarar quem consegue ter esse cuidado especial com os animais, que são irmãos menores, eles já estão num patamar acima do que os que olham para um animal como um simples animal. E que gostam, às vezes, de maltratar por prazer. Aí nós vamos extrapolar. Aí nós vamos extrapolar. Aí nós estamos passando. Mas para quem consegue olhar disso com alguém que é obra da criação e que precisa do meu cuidado, está num patamar acima do que a maioria que simplesmente acha que não. De que nós fomos criados diferentes e à parte de tudo e que nós não temos que nos preocupar com os que estão atrás de nós. Quando o tempo todo, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, nós temos a todo tempo a mostra de que nós somos responsáveis, como co-criadores e parceiros do Pai na criação, de que nós temos responsabilidade por quem está abaixo na nossa escala evolutiva, principalmente moral. Alguma pergunta que eu vi que passou um monte, eu falei um monte, passou um monte de coisa aqui que eu não consegui acompanhar, gente, desculpa. Não, é só complementando, todos conforme a sua obra, como disse o Acácio, né? Conforme as suas obras, exatamente, conforme a sua obra, todos vão evoluindo, exatamente isso. E as pessoas estão ajudando os que estão chegando agora, muito obrigado, gente. Chegou agora o pedido número da questão. Marlita, eu já vi que responderam aí, né?
Gente, pode ir ajudando aí, vai participando. Eu vi que tem um monte de bambambam aí da doutrina, os estudiosos, um monte de gente com conhecimento muito maior do que o nosso, vai colaborando aí, ajudando a gente não passar vergonha aqui. Como assim? Nossa, fale por você. Bom, então tá bom. Dele, né? Vamos lá então? 607B. Ó, eu vi a gracinha da Dani, que não veio porque não leu o livro. Por favor, devolva o livro a semana que vem, já que você não leu o livro. Tudo bem, Daniela? Como que ela falou que ela não leu o livro? Ela escreveu aí, eu já vi aqui. Eu só olhei e já vi aqui. Porque ter chamado do livro... Então, se não leu o livro, devolve o livro. Não está interessado, devolve o livro. Faz que nem aquilo aqui, nós sorteamos de novo. Nossa, sem educação. Gente, pela primeira vez, quem está chegando aqui... É assim. Sem educação nada, ela não leu o livro, não está interessada. Credo. Feio isso. Vamos lá. Gente, vamos ajudar a Dani aí também. Emília Matias, você perguntou. Emília, nós não somos parentes, mas ela está falando, deixa eu aproveitar aqui, ó. Curti a página há um mês, estou frequentando o Centro Espírita em Guapi, Rio de Janeiro. Estou muito feliz, me encontrando. Estou aprendendo bastante sobre a doutrina espírita e com isso cada dia... Ih, agora parou aqui no meio. Eu achei aqui, ó. Cada dia tem chance de melhorar, de tornar a pessoa mais. Fica em dúvida qual o primeiro livro para entender a doutrina. Tem o de estudo que é espiritismo. Emília, o melhor é sempre a gente tentar fazer. Eu sempre falo que o melhor é o livro dos Espíritos, tá? Eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que mas o que você se sentir bem. Tem gente, a gente já discutiu isso várias vezes, que o nosso lar faz um bem absurdo e acaba trazendo para dentro da doutrina. O Violetas na Janela é um dos mais lidos e tem um interesse muito grande e acaba despertando a curiosidade para fazer. Mas para quem quiser estudar, sempre o livro dos Espíritos. Então é o melhor caminho. A Sandra Cristina, eu não entendi. Jesus, nosso irmão, nós precisamos de um pai carnal. E por que ele não? Somos irmãos só por parte de pai? Exatamente, Sandra. Porque ele é filho de Deus, né? Mas não, a pergunta dela, ela está falando... Que a gente precisa de um pai carnal, então, né? E ele não. Então ela está concordando com o que a gente falou. Exatamente isso. Exatamente isso. Se fosse... Aqui, ó. Por que ele não? Então, porque ele não precisaria, é isso que ela está falando. Por que ele não precisaria ter encarnado? Ter sido igual a nós. É nesse sentido que eu entendi, né, Sandra? Jesus, nosso irmão, nós precisamos de um pai carnal e por que ele não? Somos irmãos só por parte de pai? Eu entendi dessa maneira, senão, mas aí você volta e toca de novo. Eu entendi que você está concordando com relação a isso, né? Mas depois volta se não foi isso, retoma, né? Vamos lá, 607B? Edmar, a gente não tem, assim, escreva algo sobre mim. Aqui é só estudo. Não tem nenhum tipo de psicografia de novo, tá? Acho que você entrou agora. Vamos lá. 607B. Esse período de humanidade começa na Terra? A Terra não é um ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Quer comentar esse? Porque esse é legal. Porque a Terra já está no segundo estágio de provas e expiações, né? O primeiro estágio seria... E poderíamos, na verdade, nós precisamos entender, é por isso que eles falam. A Terra passou pelo período primitivo? Passou. Sim, né? Passou. E estamos passando por prova e expiação e vamos chegar em regeneração? Sim. Vamos chegar felizes? Não sabemos. Provavelmente não. Mas o que eles estão dizendo aqui? Qual é a pergunta dele, né? Se esse período infantil, que ele diz lá no anterior, se ele começa aqui na Terra. E ele está falando que não, né? Não é o ponto de partida de todas as existências. O período da humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores.
Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Mas nós podemos tomar um exemplo aqui do que a Ana estava começando a falar no seguinte sentido. Hoje, um espírito, no início da sua formação humana, que nós usamos lá na 607, desde a 607 ele está perguntando, depois na 607A, encarnaria na Terra? Vamos fazer essa pergunta para a gente conseguir entender de uma forma melhor essa. Esse espírito, vamos lá voltar, lá na 606, ficou dito que a alma semelha a estar em infância corpórea, sua inteligência apenas ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito a primeira fase? Série de existências que precede o período chamado de humanidade. Depois ele pergunta aonde seria lá na 607A e ele fala que nós estamos, pode comparar com uma imagem de infância nossa, humana, nessa existência. Aí a pergunta é o seguinte, ele perguntou, esse período começa na Terra e eles falaram que não é o único ponto de partida. Mas para a gente entender de uma forma geral, hoje, por exemplo, esse espírito, nesse início de jornada, no hominal, encarnaria na Terra? Hoje não. Provavelmente não, né? Por quê? Porque a Ana acabou de falar, nós já passamos pelo primitivo, estamos quase passando do prova e expiação e indo para a regeneração. Esse espírito que está atingindo o estágio de poder encarnar num estado hominal, em que condição moral que esse espírito estaria? Ele vai ter que se encaixar, ele vai ter que se encaixar num planeta, num lugar que esteja propício a ele, né? Certo? Deu para entender aí? Mas porque o primitivo está na época que você brigava por comida, que você não tinha raciocínio, você não tinha, né? Você era mais animal, mais o lado animal do que o lado moral, não tinha moral, né? Você brigava ali pela existência, para sobreviver. Então não tem como você pegar um espírito nessas condições e colocar num ambiente hoje civilizado, né? E de novo, para a gente... Não, mas perfeito. Mas para a gente entender, por mérito ou por preocupação do pai e da espiritualidade com esse espírito? Preocupação de colocar no lugar que ele merece, aprender. De que aquilo vai ser produtivo, né? É só a gente imaginar nós, por exemplo, na idade da pedra, sermos colocados com aquele instinto, com aquela realidade intelectual e moral numa realidade de hoje. Nós conseguiríamos adquirir alguma coisa? Provavelmente não, né? E não passaríamos por todas as etapas que nós passamos para conseguir estar no estágio que nós estamos hoje. Deixa eu só comentar. Luciana Borges, minha nora, Jaqueline e o meu filho, o Jonathan, estão muito felizes. O trabalho dele mudou muito, não é mais violento, está muito bem, graças a Deus. E é a você que atender o meu pedido de ajuda, amém. Luciana, graças a vocês, a nós sim, a gente faz o pedido de oração, a gente vibra, mas o trabalho é de quem está recebendo essa vibração, né? Senão seria inútil. Então, graças a vocês que tiveram merecimento, que correram atrás, que entenderam que precisaria de oração, estavam receptivos a isso e a mudança, né? Porque Deus Ele sempre espera que a gente mude, só espera um passo da gente. Então, graças a vocês, nós ficamos muito, muito contentes, viu? De estar ajudando. De estar ajudando. Você sempre manda mas o mérito, particular, mas o mérito é... Sem o esforço de vocês, nós não conseguimos fazer nada por aqui, não. Porque senão as pessoas leem esse tipo de comentário e acham assim, eu coloco o nome lá, eles fazem a oração e tá tudo certo, né? E tá tudo combinado. Que é o que a gente escuta. O Acácio está fazendo comentário, eu vou aproveitar o comentário dele para fazer o comentário com você. Um amigo do trabalho perguntou o que tinha na água que os espíritas tomam. E eu falei que é H2O. Exatamente, gente. Então, na verdade, é nesse sentido. O esforço é meu, o merecimento é meu. Eu mudo o meu comportamento. Nós podemos ajudar pedindo orações, vocês participando, tomando água, participando da palestra. Mas só o fato de eu participar do estudo, de eu participar da palestra, de eu mudar o meu padrão vibratório, eu acabo mudando o ambiente
em volta de mim em relação a tudo isso. Exatamente, Rosângela. A Rosângela colocou, estou receptiva a orações e mudanças. Exatamente Perfeito. isso. Jesus, já na época dele, ele só curava quando a pessoa queria. Ele podia curar, mas a pessoa tinha que querer, ela tinha que fazer parte dela, ela tinha que pedir, ela tinha que querer. E vinha o complemento, que a gente esquece. E não peques mais, quer dizer, não continue no erro. Não faz mais as bobagens que estava fazendo. Por isso que a gente recomenda sempre, e é um remédio que eu vou falar direto, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele, quando você consegue essa mudança, ele consegue manter o teu lar num padrão vibratório que você fica equilibrado, porque os problemas vêm e vão. Às vezes você relaxa, aí o padrão vibratório cai, algumas, né? Com o Evangelho no Lar, solidificado entre as pessoas ali, sabe? Se solidificando mesmo e vivenciando em família, é um santo remédio. Falei demais já. Não, Dalva, bem-vinda. As pessoas vão te passar as maneiras aí, entra, curte, segue a página, que aí você vai receber as informações, curte lá o sininho, que todo mundo fala que tem, para avisar quando tem as transmissões, e aí você sempre está com a gente. Exatamente, a Marlita Vilas Boas. Nesse caso, seria um processo de passado progredindo para o futuro, se melhorando, se aperfeiçoando, aí seria evoluindo e chegar num lugar mais evoluído. Essa é a vontade do Pai, de Deus. A gente melhorando, se aperfeiçoando moralmente, intelectualmente, para poder chegar a mundos mais evoluídos, sim. A chegar a ser Cristos, né? Olha que engraçado, eu falo pra você, o meu não aparece, tá vendo? O quê? O da Marlita. Não apareceu? Não, é ó. Agora apareceu, que estranho. Bom. A Madalena também concordou. Todos vocês que pedem oração, nós oramos, mas vocês têm que orar em casa, mudar pensamentos, fazer evangelho no lar. Obrigado. A Cássia também está falando, a Jéssica. Gente, é por aí. Então vamos lá, essa 607, então deu para entender, alguém comentou aqui a respeito de Valdo, que estão vindo play de espíritos superiores e tal. Na verdade, assim, eu acho que foi o Valmir, né? Foi isso? O Vladimir. Vladimir, na verdade não é que estão vindo, né? Nós estamos num movimento de mudança, né? Nós estamos melhorando, ou deveríamos estar melhorando moralmente. Não é a Terra, nós precisamos entender, gente, isso é muito importante. Não é a Terra que vai mudar de estágio. Quem vai mudar de estágio são os habitantes. Quem vai mudar de estágio somos nós. Eu provavelmente não vou estar na Terra. Por quê? Porque provavelmente eu não tenho condição moral de reencarnar na Terra num planeta de regeneração. Mas a Terra é um planeta de regeneração? Não, os espíritos que estão aqui estão em condições, de acordo com a diferenciação e com a escala espírita que os espíritos mostraram e Kardec facilitou, com as características que o mundo de regeneração exige ou que se encaixam os espíritos, é que a Terra vai se tornar. Então nós precisamos ter muito claro de que não é o planeta, aquela ideia que a gente tinha, vai acabar o planeta e vai começar outro, o planeta vai continuar existindo, nós aqui ou não, ou melhor, que o Wellington a gente sempre conversa sobre isso, se amanhã acabar a Terra, nós precisamos estar preocupados? Não, vamos ter muitas moradas na casa do meu pai, né? Gente, não se preocupem. Como a preocupação maior hoje é o quê? É o evoluir moralmente a ponto de, na minha próxima existência, ter condições de habitar um planeta de regeneração. A Terra, outro planeta qualquer que tenha espíritos com o padrão que se encaixe nos de regeneração. Como a Terra hoje tem habitantes, nós, que tem condições morais de estar em prova e expiação. Então não é o planeta que está mudando. Quem está mudando somos nós. Por incrível que pareça, por mais que a gente olhe, a gente sempre fala disso, de que, nossa, se a minha avó tivesse encarnado ainda, fala, nossa, mas é o fim do mundo. Mas ela fala isso desde os 10 anos de idade, ela morreu com 100. Ela sempre falou que era o fim do mundo. Por quê? Porque tudo que... E isso eu acho fantástico. Enquanto a gente está se indignando com as coisas que nós estamos vendo, quer dizer que nós já não concordamos com aquilo.
O mais assustador seria se nós estivéssemos vendo assassinatos, estupros e outras coisas mais e achando que é natural. Como há pouquinho tempo atrás nós achávamos, né? Nós achávamos que nós podíamos ter escravos e tínhamos. Certo? Então, quem muda são os espíritos que habitam determinado planeta. Não é a Terra que está mudando e que vai nos afastar daqui. Nós vamos nos afastar daqui se nós não tivermos condição moral de estar aqui junto com espíritos que vão estar com um padrão que cabe no mundo de regeneração. Só isso. Então isso é importante a gente entender. Então os espíritos que estão chegando ou que estão reencarnando e que vão reencarnar daqui para frente não são pleiades de espíritos privilegiados ou escolhidos do Pai. São espíritos que já atingiram uma capacidade moral que se adequa a um planeta que vão habitar espíritos capazes de viver dentro daquele padrão que os espíritos nos mostraram de um planeta de regeneração. Como muitos que vão desencarnar deste planeta não vão se encaixar em regeneração, o Pai vai achar um outro planeta que esteja prova e expiação e nos colocará lá. Sim. Repetir de ano. Filho, nós não vamos ficar ao léu, nós não vamos ficar desamparados. Só que nós vamos para um planeta onde a nossa condição moral seja condizente com a maioria que habita aquele planeta. Só isso. Então essa ideia de que a Terra está mudando, não é a Terra que está mudando, a Terra está igualzinho. Né? Nós mudamos. A Silvia Rezende colocou assim: vocês trabalham com mentores? Eu não sei se é uma afirmação ou uma pergunta. Os mentores é que trabalham. O que é? Se a gente trabalha com mentores, na verdade, os mentores que fazem a gentileza de trabalhar com a gente, nos intuindo no estudo, mas não sempre temos... Assim, mas não é mediunizado, se a pergunta é essa, se o trabalho é mediunizado ou o estudo Só queria é deixar claro assim, que sempre quando tem um estudo voltado para o Cristo, né, no Evangelho, do Livro dos Espíritos, a gente tem uma equipe de mentores que nos acompanham sim, a nós, a vocês que estão assistindo, mas a gente não trabalha mediunizado, não recebe não é nada, trabalho mediúnico, eu estudo, gente, do mesmo jeito que vocês estão estudando aí, nós estamos estudando aqui, tentando entender um pouquinho, ou tentando se aprofundar um pouquinho. Pela bondade do Pai, eles que trabalham com a gente. Eu vou só responder da Silva Rezende, e a gente vai, porque hoje nós vamos conseguir acabar. Queria saber como faço para entrar em sintonia com o meu mentor. Vive positivamente, pense o bem, faça amor, faça o bem, que o seu mentor vai se sintonizar, vai conseguir se aproximar de você com uma facilidade maior, tá? Não tem muito segredo e não tem mistério nenhum. Na verdade, ele está o tempo todo tentando. Tem um quadrinho hoje que eu postei no grupo do Amigos do Bem, no WhatsApp, gente, que é fantástico, que tem um anjinho, sabe aquela história do anjinho do bem e do mal que a gente sempre fala e tal? E ele fala, eu queria fazer tanta coisa, eu não queria estudar, eu tenho prova, não vou estudar. E o anjinho do bem fala assim, vai estudar que você tem prova amanhã. Ele fala assim, mas e cadê o meu anjinho do mal? Cadê a minha parte ruim? Ele falou, a parte ruim é você, vai estudar. Então é exatamente nesse sentido. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Tá? A Alexandre de Oliveira, assim, eu tenho visto e escutado desencarnado com uma precisão, mas todos pedem para eu estudar, mas não consigo, pois a hora que o estudo começa, eu me desdobro. Isso é disciplina, Alexandre. Aí, não é hora de Alexandre, desdobrar. Aí é que você vai ter que procurar, o ideal pode acompanhar com a gente, claro, a gente sempre fala isso, é uma felicidade vocês estudarem com a gente, mas procura uma casa espírita, que eles vão te indicar provavelmente um curso de Coen, um curso de mediunidade, para educar essa mediunidade, para que você consiga trabalhar, se sentir melhor e ser extremamente útil com o trabalho mediúnico que acaba ajudando centenas de amigos desencarnados e que é um trabalho fantástico. Mas procura uma casa espírita que eles vão conseguir te orientar e talvez te ajudar. Madalena já tinha... Valeu, Madalena. Acabou de falar assim, procura um centro espírita presencialmente. Muito bem. Vamos lá? Então, 608, é isso? Me empolguei aqui. 608. Me empolguei aqui, não. Do quê? No falar, me perdi aqui, não. Então. 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Então, é importante essa pergunta, tá?
O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? Então ele está perguntando assim, ó, o espírito do homem, depois que eu desencarnei hoje, se eu desencarnar, eu consigo lembrar se quando eu era planta, quando eu era animal, quando eu era vegetal? É essa a pergunta dele. Ele não quis perguntar isso direto, porque senão os espíritos já dão outra chamada nele. Mas é essa a pergunta. Mas então vamos para a resposta, que depois eu quero responder o da Marlita aqui. Vamos lá? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Gente, essa nós não precisamos nem aprofundar tanto, né? Quando a gente fala do véu de esquecimento, e a gente sempre fala isso em palestra, e às vezes as pessoas agem, não está vindo mais no estudo, mas é nesse sentido, e aí eles exemplificam de uma maneira lúdica, né? Para a gente facilitar o entendimento. Claro que nós não vamos lembrar, né, gente? Primeiro que não vai ter utilidade nenhuma, né, de nós lembrarmos, é só a gente imaginar. Eu sempre falo na palestra, em algumas palestras, que se a gente conseguisse lembrar do que nós fizemos há 2 encarnações atrás, nós já estaríamos extremamente perturbados, se nós conseguíssemos ter uma lembrança clara. Por quê? Porque a média, pelo amor, não levem isso como matemática. Se há 500 anos atrás, como é que nós éramos? Como é que era a humanidade há 500 anos atrás? Nós falamos, o Acácio está falando que teve o evangelho do Maurinho e do Tato, hoje eles falaram da escravidão. Então, como é que éramos há 500 anos atrás? Nós podíamos matar? Podíamos. Nós podíamos ter escravos? Podíamos. No Livro dos Espíritos, eu falei isso outro dia numa palestra, tem um capítulo, nós estamos falando em 1800, 150 anos atrás, tem um capítulo que fala em duelo. Então há 150 anos nós podíamos, pela honra do homem, matar o outro. E nós achávamos lindo. Vamos voltar 5 encarnações? 1500 anos atrás? Como é que nós éramos há 1500 anos atrás? O que nós fizemos há 1500 anos atrás? Quem éramos nós nessas existências? Quais os absurdos que nós cometemos rindo? Hoje nós olhamos e não admitimos, não é possível. Eu tenho certeza absoluta que eu devo ter feito horrores e devo ter me divertido barbaramente. Isso traria algum tipo de benefício para a minha existência? Claro que não. É nesse sentido. Então, e aí eles explicam muito sucinto, né? Não, porque esse período começa para ele na vida do espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem. Exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de infância. E ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Esse, quando eles dizem que os espíritos nos dizem como começaram, porque durante o estudo do Livro dos Espíritos, várias informações desse tipo, várias comunicações mediúnicas, se a gente for pegar, mas você começou da onde? De que ponto? Não sei, eu lembro de determinado ponto à frente. Porque não vai me trazer. É a mesma coisa que quando a gente discute sobre terapia de vida passada. Nossa, eu tenho uma curiosidade, adoraria fazer terapia de vida passada. Se for procurar um terapeuta sério, provavelmente a maioria de nós, o terapeuta não vai fazer ou não vai indicar uma terapia de regressão, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque não é esse o problema. A terapia de vida passada é para tentar nos ajudar a resolver algum problema de hoje que tenha numa possível existência anterior. Deixa eu só comentar um negócio aqui. A Jéssica colocou, estamos na nossa melhor reencarnação, né? Melhor. E o Gervásio colocou, é difícil saber se é melhor, cada pessoa está numa jornada. Mas, Gervásio, provavelmente nós estamos na nossa melhor, sim. Porque como a gente não regride... Na pior das hipóteses, nós estamos empatados, Gervásio. Exatamente. Na pior das hipóteses, nós não andamos nem para frente, mas também não andamos para trás. Mas esse comentário da Jéssica, isso Chico nos falava muito. É a melhor existência. Não olhe para trás e nem olhe muito para frente. Aproveite agora e trabalhe agora, porque essa é a melhor oportunidade que nós estamos tendo. Moralmente, hoje, nós somos melhores do que a anterior, com certeza. O máximo que pode estar acontecendo é eu estar estacionado no mesmo padrão que eu estava na última existência.
Eu não consigo ser pior do que eu já fui. Ah, não, mas tem gente que hoje é assassino e não foi no anterior. Moralmente, eu nunca regrido. Certo? Os meus instintos podem aflorar, eu posso cometer equívocos, mas o que eu aprendi está aprendido. Então, a minha existência hoje é a melhor existência que eu já tive. Que eu estou tendo hoje, a minha existência, Alexandre, é melhor do que a última que eu já fui. Ou, na pior das hipóteses, se eu não fiz nada de progresso, eu estou empatado. Então ainda é a melhor. Por quê? Porque eu ainda tenho um tempinho. Não sei se mais algumas horas ou alguns anos. Mas eu ainda tenho o que fazer para melhorar. Na verdade, eu empato e depois, quando desencarno, eu vou chorar lágrimas tristes de imaginar que eu perdi a oportunidade de andar meio degrau que fosse, né? A Karen, ela fez uma pergunta, mas acho que já responderam, mas se você quiser, tenho mediunidade, sei a hora e a pessoa que faleceu, preciso praticar minha mediunidade porque está me afetando na minha vida, não sei como começar, quero que vocês me ajudem. Karen, é a mesma coisa que eu falei agora há pouquinho para alguém que perguntou, foi o Alexandre, né? Falou que não consegue estudar e tem... É o mesmo caso, tá? É um prazer e é uma alegria você continuar estudando com a gente, participar dos estudos e das palestras, mas eu sempre o indicado, principalmente para quem tem essa mediunidade aflorada, é procurar um centro espírita, procurar uma casa espírita que possa te orientar, que possa te dar um acompanhamento e te indicar um estudo, um trabalho voltado para a área de mediunidade específica. Tá? É essa a orientação, não tem muito segredo. Mas assim, todo tipo de trabalho, todo tipo de estudo acaba sempre nos auxiliando muito. Mas para desenvolver, para trabalhar, para ser útil com a mediunidade que você tem, o melhor caminho é procurar a casa espírita, onde eles vão te orientar e te indicar provavelmente para algum tipo de estudo, algum tipo de curso diretamente voltado para a mediunidade. Tá? E alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, nós estamos à disposição. Gervásio, quer dizer que uma pessoa encarnada com microcefalia está na melhor encarnação? Isso aí está vago. Não está vago, Gervásio. Na verdade, continua na mesma situação que nós falamos. A microcefalia provavelmente colheita a reação de alguma ação que eu cometi na existência anterior. Lembra que Deus não é injusto. Lembra que Ele faz tudo em benefício do Filho. Então, provavelmente, por mais difícil que seja a gente entender ainda, nós não temos essa capacidade, eu sei, de entender que aquele ser inocente, entre aspas, que está com uma microcefalia, com 2 dias de idade, possa estar resgatando alguma coisa se ele é tão inocente. Sim, se nós trouxermos para a realidade espiritual, para a realidade das múltiplas existências e para a eternidade, com certeza ele está cumprindo uma etapa importante para a existência daquele espírito e não daquela criança com microcefalia. A gente tem que olhar com os olhos da Eu estou trazendo aquela criança que nasceu com microcefalia ou com qualquer outro tipo de dificuldade, eu vim para que essa existência de 1 hora, 1 dia, 100 anos seja mais útil para a minha evolução moral. Então, volta, sua dúvida em relação se essa era a melhor existência. Continua sendo a melhor existência. Por quê? Porque esse período que eu vim, na pior das hipóteses, se eu não conseguir cumprir nada, aparentemente, eu estou empatado com o anterior. Mas eu cumpri alguma coisa. Por quê? Porque eu vim, passei por uma expiação, e isso provavelmente expiação e não prova, porque na verdade ele não vai ter como exercer nenhum tipo de atividade em relação a isso. Provavelmente a prova para os parentes próximos, pai, mãe, mas para ele como expiação. Então ele já acelerou um pouquinho do passo do que estava no anterior. Se ele veio como expiação e a existência veio para que ele melhore moralmente, todas as existências são para que a gente evolua moralmente. Então o pai providenciou a espiritualidade, teve o trabalho de configurar uma situação de que os pais aproveitassem a situação como prova e expiação e esse espírito como expiação para que ele evolua. Então, até esse que veio com microcefalia e desencarnou com 2 dias, 1 semana, ele já teve essa existência já foi melhor que a anterior, porque ele cumpriu uma expiação. E não esquecendo, só te cortar, que a existência começa na gestação, né?
Não na hora que realmente ele sai da barriga da mãe. Já começa numa gestação. Mas é independente da existência. É só a gente entender que se ele veio, e isso muito provavelmente, não dá pra gente afirmar com toda a segurança possível, que é uma expiação, mas muito provavelmente, então se ele veio como expiação e passou pela expiação, ele já deu um passo a mais do que estava na existência anterior. Lei de ação e reação. Simplesmente isso. Ah, mas então quer dizer que todo mundo que teve microcefalia está pagando alguma coisa? Eu não gosto da palavra pagar, mas está resgatando provavelmente alguma situação. Então, se eu estou resgatando alguma coisa, eu estou dando um passo à frente. Eu estou dando um passo em direção do Pai. Então, eu estou melhor do que a última encarnação? Sim. E aí, essa afirmação não é nossa, essa afirmação são dos Espíritos, e Chico nos falava isso o tempo todo. Não nos preocupemos com as anteriores e nem nos preocupemos com as futuras. Nos preocupemos com agora, que é essa oportunidade de melhora. Nós precisamos fazer o que nós temos que fazer já. Nesse momento, o que nós fizemos e nós entendemos que foram equívocos, se a gente, por intuição, consegue trazer essa informação, ou se tocar, aquilo que eu sempre falo do olhar o espelho para dentro, e eu consigo identificar as minhas dificuldades e estou conseguindo avançar, show de bola. Aproveita da melhor forma possível. Mas o que eu já fiz de equivocado, já foi feito de equivocado. Eu não consigo apagar, eu consigo aprender. E vou dar uma triste notícia, que corrigir. Eu vou ter que corrigir, eu vou ter que arrumar o mal que eu fiz ao trem. Certo? Então, nesse sentido, eu estou na minha melhor existência, sim. Tá bom? Então vamos lá que a gente consegue fazer. 609. Peraí. Beleza, Valéria, obrigado. Vamos lá, 609, nós vamos conseguir fazer as duas, né? Nem se fica passar 5 minutinhos. 609. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva os traços do que havia sido precedentemente, ou seja, do estado que se encontrava no período que se poderia chamar anti-humano? A resposta também é clara. A resposta. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Certo? Então essa 609, ela é bem clara, 609, no seguinte sentido, ele pergunta, né, quando eu entro na humanidade eu consigo ainda entender, conservar os instintos que eu tinha antes de estar virado o estado nominal. E ele fala, depende da distância que eu estou nesses dois períodos, né? Claro, então é simples da gente entender. E aí ele fala aqui uma coisa que é extremamente importante. Na natureza não tem salto. A gente vai ver isso depois, o Chico falando isso muito na obra dele, né? Por quê? Porque se tudo vem se desenvolvendo naturalmente, eu vou passar por todas essas etapas. E daquele estágio ainda não nominal para o nosso estado de consciência, quando nós tomamos e somos responsáveis pelos nossos atos, existe uma distância grande. Então, provavelmente não. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Sandra Cristina Gomes. Os pais de crianças com problemas, que ela colocou, terão uma evolução maior do que os outros pais? Sandra, vai depender exclusivamente de como eu vou conduzir essa dificuldade porque eu estou passando. A gente está no mesmo nível, todo mundo junto, mas uns estão um pouquinho mais acima, outros um pouquinho mais abaixo, e às vezes tem pais que não necessitam passar por essa aprovação, né? Os pais que passam é porque eles realmente devem necessitar, né? Não porque eles estejam mais, eles não vão evoluir mais por ter um filho daquele estado. Sandra, eu vou dar um exemplo rápido para a gente entender. É a mesma coisa quando as pessoas, e isso nós escutamos muito dentro da doutrina, por isso deve ser a sua pergunta, a sua questão. Uma pessoa que tem uma doença
e passa por uma doença séria, um câncer, muitos espíritas dizem assim, não, essa então está tranquila, a passagem dela foi muito sossegada porque ela já purgou tudo que ela tinha que passar na existência dela. Não. Então é exatamente nessa situação, depende de como eu encaro isso. O pai que encara esse filho com problema, com amor, com carinho, com resignação, e dá todo o amor possível para esse filho, normalmente são pais escolhidos para que passem por essa situação, para que entendam e que consigam principalmente passar por isso, porque o pai não daria um filho dele para outro incapaz. Então a necessidade se faz de alguém que seja também um especial para que cuide do filho dele com esse cuidado maior. Mas nós sabemos, nós temos exemplos vários, e aqui os pais vão ficar bravos, mas principalmente de pais que abandonam os filhos com as mães ou com os avós quando o filho tem uma deficiência, principalmente mental ou física. Então para esse pai, o problema que o filho teve não acrescentou em nada, muito pelo contrário, agravou a situação dele. Por quê? Porque eu tive na minha mão que cuidar de um filho que foi me emprestado pelo pai e não cuidei. Então, na verdade, o simples fato de eu ter tido um filho com problema não me dá benefício nenhum, me dá oportunidade. Sempre nós precisamos entender que tudo que nos é dado é oportunidade de trabalho e desenvolvimento moral. É nesse sentido que nós temos que chegar. E como eu encaro isso? Não, eu tive um problema, tenho um filho, recebi um filho com problema para que eu cuide, para que eu ame e crie. E me revolto ou abandono ou não dou o amor necessário para esse filho. Isso me dá algum tipo de benefício? Não, me criou mais problema. Vai me trazer mais problema. Por quê? Porque eu não dei o amor que era necessário dar. Então, o fato de eu ter o filho com problema não me traz benefício nenhum. Ele me dá uma oportunidade, sim, de ganhar pontos em relação a isso, se a gente pode usar essa palavra, ganhar pontos, mas de me desenvolver e de me doar muito mais do que normalmente nós fazemos para um filho que, entre aspas, não tenha o tal problema. Ela colocou, eu acredito que crianças especiais têm pais especiais. Sim, Sandra, quando eles realmente acolhem, amam, normalmente né? Assim. O planejamento é dessa forma. Por quê? Porque esse filho vai precisar de um cuidado diferenciado. Agora, aqui no Alexandre falou e é uma oportunidade. abandona. E tem muitos, nós temos exemplos vários, de pais que não aceitam, eu não quero isso, e eu já ouvi, e vira as costas e vai embora. Tá certo? Então, o fato de ter tido um filho com problema não acrescentou em nada, muito pelo contrário, criou um débito maior porque ele simplesmente rejeitou e não amou. Então, ele criou um problema. Vamos para 610, a Maurilene perguntou, sempre evoluímos a cada existência? Maurilene, aquilo que eu falei agora um pouquinho para o Gervásio, normalmente sim, na pior das hipóteses nós estacionamos, mas muito difícil, né? De uma existência inteira, nós não conseguimos aprender nada em relação à existência anterior. A própria humanidade nos empurra, né? A própria evolução moral do planeta, da onde a gente está vivendo, faz com que a gente vá mudando e evoluindo e acompanhando esse processo todo. Mas, a princípio, todas elas nós vamos evoluindo. Então vamos lá? 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, enganaram-se então? Não. Mas a questão não havia sido desenvolvida, e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte, porque tem faculdades que os distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. Certo? Então, na verdade, joia, Maurilene, espero que eu tenha entendido, mas se não entra no particular. Então, o que eles estão falando aqui? Não no sentido, quando eles respondem não, mas a questão não havia sido desenvolvida e há coisas que não podem vir ao seu tempo, é no sentido que a gente conversou lá no comecinho do estudo e hoje também. O à parte que nós sempre escutamos é de que o homem foi criado pronto e acabado e a parte do resto da criação divina. E não é nisso que ele está falando. O que ele está dizendo é que a humanidade, a espécie humana, é o que nós temos de identificação que hoje tem. Sentimento, responsabilidade, senso moral, coisa que as outras espécies não possuem. Então, se nós olharmos dessa maneira, é uma espécie
a parte do que o resto que nós temos dentro é só nós olharmos para dentro do planeta, né? Se nós olharmos dentro do planeta, nós somos alguma coisa à parte do restante? Claro que sim, né? Nós temos que nos sentir privilegiados. Vamos lá. O Gervásio está falando, tem os filhos, coloca os pais no asilo, no fundo da casa. Gervásio, é exatamente a mesma situação, né? É triste, realidade, mas tem. E vamos responder por isso, né? Nós vamos responder por isso. Nossa, mas aí, Alexandre, então você está falando, você está se contradizendo. Deus não castiga? Não, Deus não castiga. Mas nós vamos ter que dar conta. Lembra de uma frase que eu adoro, de Paulo, né? Não só o mal que fizemos, mas do bem que deixamos de fazer. Então nós vamos ter que prestar conta disso, sim. O que eu poderia ter feito de bem era obrigação minha, sim. Então às vezes, e nós temos isso enraizado de outras crenças e de outras existências, que o simples fato de eu não pecar, entre aspas, ou de eu não cometer o erro, eu estou no céu. Quando vem uma outra visão, eu falo assim, não, cara pálida, não é só você não fazer o mal. O bem que você deixou de fazer, você também vai responder. Que isso para mim é muito mais lógico. Eu posso fazer bem para o irmão e não faço, na minha visão é mais mal do que simplesmente fazer o mal, às vezes inconsciente para alguém. Que eu também vou responder. Então, claro que nós vamos responder por todas essas ações e essas atitudes equivocadas. E equivocadas. Nós temos que tentar entender que realmente é equivocada. Nós não aprendemos ainda, por isso nós ainda cometemos os erros. Gente, nós conseguimos fazer até 610, então semana que vem, acho que nós vamos 611, 12 e 13, e nós vamos terminar a parte segunda, tá? São 3 questões grandes a semana que vem, mas a gente vai conseguir encerrar essa parte e vamos para a parte terceira, que é uma parte muito gostosa da gente estudar, tá bom? Gente, se nós não conseguimos responder a todas as questões, e com certeza não, tiver alguma dúvida, entra na nossa página, tem o lugar da mensagem, as meninas, o Acácio, as meninas colocaram aí o telefone do atendimento fraterno, também está à disposição. Fica o convite para todo mundo curtir e seguir a página, que além das transmissões tem muita coisa bacana, tem frase de manhã, tem frase à noite, tem os textos que eu sempre falo que é muito legal, tem as transmissões que a gente compartilha de outras páginas. Na segunda a gente compartilhou do Tavinho lá em Duartina, no Centro Moacir Fernandes, do pessoal lá de Duartina, do Paulinho. Amanhã nós vamos transmitir o Esferas da Vida, é um programa especial, então nós vamos transmitir também. Sempre que possível a gente está transmitindo outras, então na página sempre tem bastante coisa interessante, tá bom? Não só, Sérgio, Sérgio, eu já vi que colocaram, mas vou repetir, coloca a sua aguinha aí, como tem H2O sim, toda a água, mas quando a gente fluidifica, os nossos mentores e Jesus colocam o remédio necessário que cada um necessita nessa água, tá? Então, mentaliza com a gente, esse passo à distância, a todos os que pediram orações, a todos que pediram orações para filhos, para amigos, para parentes, mentalizem essas pessoas que vocês pediram orações. Se a gente acredita que um ou mais Jesus estará no meio, então temos a certeza que Ele está conosco nesse momento, não só aqui presente, mas ligados a todos nós pelo pensamento, pelo amor, pela vibração que vocês nos passam. Então, eu peço agora a todo mundo... Não, peraí, né? Nós temos sorteio, depois nós fazemos o encerramento, não é isso? Vai fazer o sorteio primeiro, depois... depois a gente faz a oração final. Só para dar os avisos, então, semana que vem, Acácio, terça-feira nós temos Zudé, certo? Gervásio, eu não sei se eu vou torcer para o seu time não, mas vamos lá.
Terça-feira nós temos o Dé de Agudos, que o Acácio tem um carinho muito grande, nós temos um carinho muito grande, virou um grande amigo da gente, né, que tem um carinho também pela gente quando nós vamos até lá, muito grande, da cidade de Agudos, ele e a esposa. Vai estar com a gente na terça-feira. Normalmente o Dé traz música, é uma palestra muito agradável, muito gostosa, muito rica. Na quarta nós temos o estudo. Na sexta fica um convite especial, nós vamos reforçar o convite na terça e na quarta. Na sexta-feira que vem, às 8 horas, que é um dia que nós não temos atividade no centro, nós vamos ter uma palestra imperdível com a Paula Zampi, que é uma cantora, e além de ser uma cantora maravilhosa, a palestra é extremamente rica de conteúdo doutrinário, é extremamente agradável, uma pessoa simpaticíssima. Não percam, divulguem, ajudem a gente a divulgar. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo na sexta-feira, então fica o convite, mas nós vamos reforçar, nós vamos lembrar todo mundo, vai estar na página, nós vamos divulgar bastante. Mas então na terça-feira tem o Dé de Agudos, na quarta nós temos estudo, provavelmente vamos conseguir encerrar o capítulo 11, e na sexta a Paula Zampi. Depois do dia 11? É. Meu Deus. Certo? E aí na outra semana nós temos a festa na alegria com as crianças. Gente, eu vou sair um minutinho da página, a Ana vai continuar lá, só para a gente fazer o sorteio dos 2 livros. E depois, quem for sorteado, por favor, faça que nem fez a Marisa e a Sandra, nos passe depois no privado o endereço. Nós precisamos sempre do endereço. Da passada foi Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo. Então nós sempre precisamos nome completo. A Marisa Amaral e a Sandra, né? Sandra? E agora? Não, ela estava aqui com a gente. Então o nome completo, RG. Foi a Sandra Regina Isso. Soares, de Valinhos, e a Marisa Amaral. Sandra, você que está ao vivo, tem agora, acho que essa semana ou na outra, tem um encontro com os meninos lá de Araraquara e com o Papa, não o Papa do Vaticano, mas vai estar aí com vocês em Valinhos. Nós não vamos conseguir estar, mas vale a pena assistir. Então, nós no mês passado foram 2, esse mês era uma só, mas como voltou do Richard, só para a gente falar dele, que é o aniversário de desencarne dele amanhã, ele faz isso de propósito. Então nós vamos sortear primeiro o que a gente tinha combinado. Aconteceu na Casa Espírita, um livro fantástico para quem quiser ler, mesmo para quem não ganhar, do Emanuel Cristiano, lá de Campinas. Vocês vão adorar. E depois o do Richard, Para Ler e Refletir, que o Gervásio falou que tem e que adora. E a Michele falou que ela queria ganhar o livro, que ela merecia ganhar o livro do Richard, mas eu não posso contar ao vivo porque que ela falou. Mas de que número que é? De 1 a? 71. Gente, então de 1 a 71, só para vocês entenderem, a Ana foi marcando todos os nomes e numerando para a gente poder fazer no sorteio fácil, tá? Então o número que der, a Ana vai lá na lista para ver o nome que está relacionado, para a gente poder identificar. Então o primeiro aconteceu na Casa Espírita. Alguém olha aí? 53. 53. Raquel Andrade. Então, Raquel Andrade, se você puder entrar no particular, ver se já está ao vivo ainda aí. Raquel, você está aqui, será? Não, e aí se não tiver, alguém fala, avisa alguém que é conhecido. Então a Raquel Andrade ganhou o Aconteceu na Casa Espírita. Depois nós precisamos dos dados. Por você. Nós precisamos dos dados para poder enviar o livro, tá bom? Então... Deixa eu só marcar, Raquel Andrade, né? Isso, Raquel Andrade, Aconteceu na Casa Espírita. E agora nós vamos no Para Ler e Refletir do Richard. 1 a 71 e vale os 53, tá? Então... 29. Ganhou Maria Guido. Depois estão essas duas pessoas, por favor, se tiverem ao vivo, já manda pra gente no particular, ou alguém que conhecer, avisem que ganhou. Caso não apareça, nós sorteamos de novo semana que vem no estudo, se não tiver
aparecido até a semana que vem, mas com certeza acaba aparecendo. Tá bom? Gente... Vocês querem ver o Confie? Quer que eu vou até aí mostrar? Não, mas depois, até antes de encerrar, se a Ana puder só mostrar para vocês como é que ela faz, assim vocês já dão uma olhada. Tá bom? Então, a Ana vai fazer a oração final e a gente se despede. Obrigado, tá? Então, vamos lá. Então, nessa vibração, que continuemos, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, aquele irmão mais velho que está ao nosso lado. Muitas vezes nós não vimos, não sentimos, nem agradecemos, nem bom dia às vezes damos para ele. Ele está ali, com o mesmo sorriso. Mentalizemos essa imagem de Jesus, que ele adentre agora esse ambiente, adentre o ambiente de suas casas, de seus lares, das pessoas que vocês estão mentalizando nesse instante. Jesus abre seus braços, abraça a cada um, e uma luz branca intensa toma conta de todo o corpo físico e espiritual de todos nós. Jesus, com seu amor, com seu carinho, nos ajuda, nos ampara. Ele coloca agora nesse instante na água todo o remédio necessário para que o corpo físico seja restabelecido conforme a vontade de Deus, nosso merecimento, que suas células sejam restabelecidas, que volte o bom ânimo, mas também o corpo espiritual, que o pensamento positivo tome conta de nós, que a nossa pergunta para Deus não seja por que comigo, mas para que comigo? O que eu tenho que aprender? E Jesus está sempre do nosso lado. Então essa água fluidificada nesse momento serve para os seus lares. Cada um que tomar terá o remédio necessário para as suas dores. E Jesus anda pelos seus lares, levando luz a cada ambiente, a cada canto da sua residência. Jesus abraça todos os seus familiares. Jesus olha com todo amor e carinho a todos os pedidos de oração, a todos os pedidos de proteção, as pessoas que estão doentes, aos aflitos, as pessoas que têm depressão. Jesus mostra o caminho das pessoas que têm a mediunidade, como muita gente pediu, para o trabalho fraterno. E nesse instante, o nosso coração se volta em agradecimento, em gratidão ao nosso Mestre, ao nosso amigo. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também aos mentores, aos nossos anjos da guarda, todos os espíritos que aqui estiveram estudando conosco, nós encarnados e os desencarnados também que aqui vieram, que consigam também ser levados para lugares melhores, serem atendidos em postos de socorros, em hospitais, que a espiritualidade amiga consiga conduzi-los ao caminho da luz. Deus, mais uma vez, gratidão. Jesus, gratidão por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Aos nossos mentores e amigos espirituais, gratidão por não nos abandonarmos. Que assim seja. Assim seja. Gente, só pedir desculpa a vocês, que estão vendo aquela bagunça lá, né, de saco de lixo? Lá não é lixo não, viu? Aqueles são os brinquedos que estão chegando, graças a Deus. Hoje chegou só do SESI aquela quantidade de brinquedo para a nossa festa na alegria, tá? Agora que eu vi aqui, que eu estou olhando por trás do negócio, um monte de lixo, não é saco de lixo, tá? É da
da festa das crianças que está chegando os brinquedos. E aí nós vamos mostrando para vocês a bagunça que é embrulhar tudo isso daí. Gente, boa noite, obrigado pela participação de todo mundo aí.